Continuando o assunto da aula passada, a gente vai agora entrar na parte de deslocamento escalar. Lembra que a gente pegou um movimento em uma dimensão e a gente colocou escalas nele? Ou seja, se a gente está se deslocando nesse sentido, a gente está se deslocando no sentido crescente da escala, e se a gente está no sentido da esquerda, é decrescente. Então, o deslocamento escalar que a gente fala é a diferença do corpo numa posição inicial e numa posição final. Por exemplo, se o corpo na posição inicial está na posição 1 na escala e no final está na posição 3, o deslocamento escalar dele vai ser 3 menos 1, a posição final menos a inicial, que no caso é 2. Mas e se caso o corpo tivesse na posição inicial aqui e na posição final aqui? A gente ia ter um deslocamento escalar nulo, porque a posição final é a mesma da posição inicial. Por mais que o corpo tenha ido para a posição 3 e voltado para a posição 1, ele vai ter se deslocado nada, porque a posição final é igual à posição inicial, o que é diferente de distância percorrida. Distância percorrida a gente adiciona todos os deslocamentos, ou seja, se o corpo foi do 1 para o 3 ou do 3 para o 1, a gente vai somar de 1 até 3, deslocou 2, de 3 para até 1, deslocou mais 2. A gente vai ter 4 de distância percorrida. Vocês entenderam a diferença? Mais ou menos. O deslocamento escalar é sempre a diferença entre o final e o inicial. E a distância percorrida é sempre a gente somar os deslocamentos. Ou seja, se o corpo deslocou para cá, depois deslocou daqui para cá, a gente vai sempre somando. Entendeu? Aqui, ó. Por exemplo, o corpo estava no inicial, ele estava na posição 1. Daí ele foi do 1 para o 3. Então ele deslocou 2. Daí do 3 ele foi lá para o menos 1. Então do 3 até menos 1 ele deslocou quanto? 1, 2, 3, 4. Ele deslocou 4. Então 2 mais 4. Entenderam? Sim. Então, pessoal, daí a gente pode entrar no conceito de velocidade escalar média. O que é? A velocidade é nada mais do que a gente medir o tempo que o corpo precisa para percorrer determinada distância. Tudo que a gente vai percorrer uma distância, a gente demanda um tempo para que isso aconteça. Então, quão rápido esse movimento acontece é a velocidade média, que é o que? A gente pegar o deslocamento escalar não a distância percorrida, e dividir pelo tempo. Então, se a gente colocar o espaço final menos o inicial dividido pelo tempo final menos o inicial, a gente vai ter a velocidade média. A velocidade média no sistema internacional que a gente estudou na aula passada é metros por segundo. Então, por exemplo, se a gente tiver um deslocamento escalar nulo, a gente vai ter uma velocidade nula, porque a gente vai ter 0 dividido pelo tempo, vai dar 0. E se o deslocamento for no sentido positivo, a gente vai ter uma velocidade média positiva. Se o deslocamento for no sentido negativo, a gente vai ter uma velocidade média negativa. Mas isso daqui, o que ele quer dizer? Ele quer só falar pra gente que se o corpo está deslocando para lá ou para cá. Se a velocidade for negativa, a gente sabe que o corpo está se deslocando da direita para a esquerda. Se a velocidade média for positiva, ele está se deslocando da esquerda para a direita. Entenderam? Vocês entenderam? Sim. Então, pessoal, só que o mais comum da gente utilizar é quilômetro por hora. Tanto é que a distância a gente mede em quilômetro e o velocímetro do carro, o que a gente olha lá é quilômetro por hora. Como que a gente transforma de metro por segundo para quilômetro por hora? Se a gente tem uma velocidade média em metro por segundo, a gente multiplica essa velocidade por 3,6, a gente vai achar quilômetro por hora. E se a gente tiver em quilômetro por hora, que é metro por segundo, a gente divide por 3,6. Por que isso acontece? Porque 1 quilômetro são 1.000 metros e 1 hora são 3.600 segundos. Então, se a gente quer 1 quilômetro por hora, a gente tem 1.000 metros dividido por 3.600 segundos, que dá sobre 3,6. Então, para a gente transformar
disso para isso, a gente multiplica, e se a gente transformar disso para isso, a gente divide. Entendeu? Então, pessoal, o que vocês têm que tomar bastante cuidado é com isso. Porque às vezes o problema ele vai dar, por exemplo, a distância em quilômetro e o tempo em segundo. Aí se você vai, joga, já faz a velocidade média, pode ser que dê o resultado errado. Tem que sempre se atentar às unidades de medida. Por isso que a gente estuda o sistema internacional primeiro, porque é o princípio de tudo. Se a gente não transformar as unidades de medida e a gente utilizar coisas que não batem, a gente acaba tendo problema por uma coisa que a gente esqueceu de ver lá atrás. Entendeu? Então, pessoal, aí na próxima aula a gente começa a fazer exercícios sobre esse assunto e aí a gente termina o capítulo 1.